Olá, gente. Vamos dar início à nossa segunda unidade da disciplina Formação Sócio-Histórica do Brasil, do curso de Serviço Social do Ensino de Educação à Distância da Universo. Na unidade anterior, nós havíamos comentado sobre a chegada de Dom João VI ao Brasil e o encerramento do período colonial. Esse curto período de tempo em que Dom João fica residindo na ex-colônia brasileira será um momento que se dará a preparação, uma aceleração do processo que vai levar o Brasil a se tornar um Estado nacional independente. O contexto da vinda de Dom João VI se dá quando a expansão do Império Napoleônico vai atingir Portugal, pressionado pelos interesses do Estado francês e do Estado inglês, no conflito entre Inglaterra e França na Europa. Portugal opta em ficar ao lado dos ingleses e é invadido pelas tropas napoleônicas. Essa invasão faz com que a família real portuguesa, toda a corte portuguesa, a administração portuguesa, se translade para o Brasil com o apoio da Marinha Inglesa. Situado no Rio de Janeiro, Dom João procede a várias reformas, cria várias instituições e eleva, em 1815, o Brasil à condição de Reino Unido de Portugal e Algarve. Em 1820, a influência das ideias do iluminismo, das ideias liberais no século XIX, motiva a inauguração da chamada Revolução do Porto. Essa Revolução do Porto pretendia colocar Portugal numa estrutura administrativa de uma monarquia constitucional, impôs a Dom João VI a aprovação, o juramento de uma Constituição, mas agia de forma contraditória, ao ponto de que, para Portugal, as cortes chamadas, que passaram a administrar o Estado português, buscavam medidas liberalizantes, enquanto que, para o Brasil, buscavam medidas colonialistas, como, por exemplo, tentar reverter o processo de que o Brasil tinha sido elevado a reino e torná-lo novamente colônia portuguesa. Na busca de satisfazer seus interesses, Dom João VI retorna a Portugal e deixa no Brasil a administração para o seu filho, o príncipe regente, Dom Pedro. Dom Pedro, ele vai ser a figura de proa, a figura central do processo de independência do Brasil, apoiado pelas elites políticas brasileiras que buscavam garantir seu espaço político quando o Brasil se tornasse independente. Nesse jogo de interesses políticos, Dom Pedro é intimado, pressionado a ficar no Brasil, e é famoso o dia do fico, em que ele confirma que vai continuar residindo na ex-colônia, agora no Reino do Brasil. Bom, enfim, em 1822, o Brasil se torna independente, não evidentemente, unicamente por causa do grito de Dom Pedro às margens do Ipiranga, mas sim devido a todo um contexto social, econômico e político que viabilizou essa independência do Brasil. No material vocês vão poder ver algumas imagens, por exemplo, como a coroação de Dom Pedro I no Rio de Janeiro. Agora, Dom Pedro I, primeiro imperador do Brasil. Uma questão complicada de Dom Pedro é que, embora o Brasil tenha se estruturado como um Estado nacional independente de inspiração liberal, ou seja, se buscou ter uma Constituição, transformar o Brasil numa monarquia constitucional. E essa intenção das elites brasileiras, das elites políticas e econômicas, vai bater de frente com uma mentalidade, uma postura mais absolutista de Dom Pedro I. Uma coisa que enfatiza essa posição é justamente a outorga, a imposição por Dom Pedro I da Constituição de 1824. O projeto formulado em 1823 pelas elites políticas brasileiras, ele será rejeitado pelo então imperador e dissolvida a Assembleia Legislativa que havia elaborado o projeto de Constituição e vai impor a Constituição de 1824. E nessa Constituição a gente vê uma Constituição dúbia, com uma estrutura liberal, mas ao mesmo tempo com elementos absolutistas, como
a colocação no Brasil de uma religião oficial do Estado, como o catolicismo, ou a declaração de que o rei governava pela vontade de Deus, numa visão de um direito divino que vai contra as ideias liberais, e também pela criação de um quarto poder acima dos três poderes básicos que foram pensados durante o período do Iluminismo: o executivo, o legislativo e o judiciário. Esse poder foi o poder moderador, e esse poder moderador inspirado na própria tentativa de retorno ao absolutismo na Europa depois da queda de Napoleão. Com o poder moderador, Dom Pedro conseguia, através da força da legislação, mas não necessariamente do acórdão de toda a classe política, impor a sua vontade sobre os demais poderes instituídos. Enfim, um país que vai se formando na intenção de ser uma monarquia constitucional, mas com essas doses de absolutismo e a grande contradição desse liberalismo à brasileira, que é a manutenção da escravidão, uma coisa que mostra o tempero da estrutura e do pensamento da sociedade brasileira, forjando a estrutura do Estado Nacional brasileiro, independente, ao sabor do interesse das elites. Esse clima de insatisfação com Dom Pedro, quase como que um rompimento de um pacto liberal dele com as elites brasileiras, ao ele estabelecer o processo de independência, mas ao mesmo tempo ele romper, através das suas atitudes voltadas para uma mentalidade absolutista, Dom Pedro é pressionado e ele vai renunciar em 1831. A renúncia de Dom Pedro vai abrir um novo período na história política brasileira, que é o chamado período regencial. 9 anos extremamente conturbados de luta política por todo o território do império que estava nascendo. Duas propostas a gente pode discutir para o período regencial. Uma proposta que previa uma distribuição maior de poder e uma outra proposta que buscava manter o poder centralizado no Rio de Janeiro. A primeira proposta, uma proposta federalista, e a segunda, uma proposta realmente centralizadora. E essa luta dessas propostas, encabeçadas pela elite política, em dois grupos políticos assim, bem claros, os liberais moderados e os liberais exaltados. Esses liberais exaltados eram os liberais que buscavam trazer essas reformas, essa política de descentralização do poder, antes muito centralizado no Rio de Janeiro, na época de Dom Pedro. E a proposta de centralização buscava manter as coisas como realmente ainda estavam. Um detalhe que a gente tem que se atentar é que, apesar de haver essa disputa política entre liberais exaltados e moderados, toda uma discussão sobre as liberdades, toda uma discussão sobre a descentralização ou não do poder, duas coisas são importantes: a manutenção da escravidão e de que a origem dessa classe política é toda ela, basicamente, da elite brasileira, até porque o processo eleitoral para a eleição do deputado, ele era estruturado na ideia do que a gente chama voto censitário. O voto censitário era o voto que era exercido apenas por aqueles que tinham uma renda anual, ou seja, todos os pobres, escravos, obviamente, e também as mulheres estavam excluídos do processo eleitoral, tanto para votar ou serem votados como candidatos. Então, exaltados ou moderados, no fundo, toda a elite política, ela provinha do mesmo estrato social devido ao acesso que era restrito e colocado na lei. Bom, essa luta política, que foi expressa em várias revoltas, cabanagem, balaiada, farroupilha, todas essas revoltas criam um clima de desequilíbrio na vida política, um clima de instabilidade política muito grande. Uma coisa interessante é que esse clima de instabilidade política, essas revoltas, elas são cada vez mais tendo a participação
dos grupos populares da sociedade, né? Os brancos livres pobres, os libertos, os escravos, cada vez participando mais e buscando impor as suas pautas, os seus interesses. Essa movimentação toda vai trazer um alerta para essas elites e elas fazem o quê? Elas se unem, de certa forma, e decretam a maioridade de Dom Pedro II, em 1840, e ele é colocado no trono e busca-se um equilíbrio da vida política brasileira, o encerramento dessas revoltas. Bom, começa então o segundo reinado, que a gente vai ver numa outra unidade. O Brasil, ele sai do período regencial com o poder centralizado no Rio de Janeiro e uma economia cada vez mais estruturada do ponto de vista do mercado externo na exportação do café. Lá no conteúdo vocês poderão ver imagens voltadas para isso. Bom, 1840 começa então o período do segundo reinado. Um detalhe interessante é que o novo imperador do Brasil, Dom Pedro II, tem apenas 14 anos de idade, é um garoto que foi considerado a maioridade. Então, o Brasil será governado por influência do gabinete do novo imperador. O período do segundo reinado é um período muito extenso e o nosso tempo não é muito adequado para a gente abarcar todo esse período com um grande detalhe. É importante que você leia realmente o nosso conteúdo. Vamos apenas colocar alguns eventos importantes desse período. Um deles, o maior conflito da América do Sul, a Guerra do Paraguai, que vai opor o Brasil, a Argentina e o Uruguai numa aliança contra o Paraguai, que vai resultar na destruição do Estado paraguaio. Qual a importância disso? Não apenas mencionar uma guerra, mas sim que várias ideias republicanas, várias ideias diferentes vão estar vindo através do pensamento militar para o meio da sociedade brasileira. Um outro momento importante no período do segundo reinado é o quadro que vai surgir de pressões contra o tráfico negreiro na segunda metade do século XIX. Desde 1831, com a pressão inglesa para o fim do tráfico negreiro, em 1831 é editada uma lei, que é chamada, inclusive na história brasileira, como Lei para o Inglês Ver, porque ninguém cumpriu essa proibição de tráfico negreiro. Em 1850, finalmente, esse tráfico é proibido no Brasil através da Lei Eusébio de Queiroz. Isso é uma outra questão que vai causar profunda modificação na sociedade brasileira. Ou seja, o fim do tráfico negreiro vai gerar um preço excessivo do escravo e a instalação de um tráfico interprovincial. Por exemplo, se comprar escravos da Bahia para trazê-los para as áreas cafeeiras ou de outras áreas do Nordeste, trazendo o chamado tráfico interprovincial. Outra coisa será o clima realmente de criminalidade, que já havia começado em 1831, mas de contrabando, que será um contrabando de escravos. Todo escravo terá que ser, todo senhor terá que matricular seus escravos para, pelo menos, garantir que antes da lei elas lhe pertenciam. É proibido agora entrar escravo africano no Brasil. Um outro momento importante da sociedade do Império é um começo de uma industrialização brasileira. A grande figura desse momento é o Barão de Mauá, sendo que vale ressaltar que eu não falaria exatamente de uma industrialização do Brasil, mas sim de alguns avanços na área industrial, embora todos eles subsidiários, linkados à agricultura do café. Se a gente observar ferrovias e outras pequenas máquinas de beneficiamento do produto, essa fase de industrialização ela é voltada para o setor agrário, ela é uma subsidiária do setor agrário, embora a gente tivesse nesse período uma tentativa pelo Mauá de modernização do Rio de Janeiro, criação de empresas de navegação, criação de empresas de iluminação, empresas de gás, enfim. Mas o Brasil, ele não, por ser um país, desde a sua formação, estruturado nos interesses de uma elite agrária e escravista, o Brasil ele continua ainda sendo um país agrário, exportador, mesmo com essa tentativa de industrialização. Bom,
Final do século XIX, o Império Brasileiro também entra em crise por várias questões. Aquele pensamento republicano que veio com o Exército, aliado a ideias positivistas de Augusto Comte, que valorizavam o republicanismo, desconfiavam da atitude da Igreja e da monarquia. Também a crise econômica que vem com o fim do tráfico negreiro, agravado por uma insatisfação dos grandes produtores através da abolição da escravatura em 1888. Uma crise do Estado Imperial Brasileiro com a Igreja, num caso extremamente interessante, da proibição de maçons frequentarem irmandades religiosas, o que não foi acatado pelo imperador Dom Pedro II e gera um conflito diplomático do Estado brasileiro com o Vaticano. Enfim, além de outros fatores, no final do século XIX, o Estado Imperial enfraquecido recebe um golpe das forças militares, do Exército, e é proclamada a República em 1889, que vai ter algumas fases que nós vamos comentar na nossa terceira unidade. Consulte nossos tutores, reveja o seu material, faça suas pesquisas e bons estudos.